Então é muito bonito este texto do Evangelho, porque fala da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus não diz respeito à minha vontade, à vontade de uma única pessoa. Não é a minha vontade. Deus é Pai nosso, né? Então o pão é nosso. O pão da palavra, o pão da Eucaristia. Jesus é o pão da vida. De onde veio Jesus, gente? De onde que ele veio? Do Pai. De Deus. E para onde que ele volta? Para Deus. E nós viemos de onde? De Deus. E para onde nós vamos voltar? Para Deus. Então ele veio do Pai. E no amor e na fidelidade ele cumpre a sua missão, a sua vocação e volta para o Pai. E de lá ele está sentado à direita. Não é que tem uma cadeira lá, não é isso, né? Mas ele está sentado à direita. É um modo simbólico de dizer que ele participa da glória do Pai, porque ele foi ressuscitado pelo Espírito, pelo Pai, na força do Espírito. Então ele está sentado lá fazendo pressão de amor sobre o Pai para a nossa saúde, para a nossa salvação. Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Quem é o pão do céu? Jesus. Aí a gente tem que entender que o pão que nós comemos, o arroz com feijão, hoje arroz com feijão, coitado de vocês. Mas arroz com feijão é que dá sustância, né? No dia a dia, a gente precisa de arroz com feijão. Esse arroz com feijão, o pão de cada dia, né? Os alimentos que nós tomamos, os bens para a nossa subsistência, é fruto da benevolência e da bondade de Deus. Por isso que não pode desperdiçar os alimentos, né? As irmãs devem ensinar isso lá na creche, para as crianças. Não pode desperdiçar, porque é fruto da bondade e da benevolência de Deus. E Jesus, que é o pão do céu, ele é o dom. Ele é o dom, né? Ele foi doado. E ele tem a vida, ele doa a vida, ele doa o Espírito. Ele compartilha conosco para que nós, na força do Espírito, sejamos todos salvos. Então pedir a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, a autoproclamação: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Duas necessidades básicas do ser humano, né? A sede de justiça, a sede de almas. Então, Orione fala muito das almas, da sede de almas. Né? Não terá mais fome porque esse alimento sacia para a vida eterna. Para a vida eterna. E Jesus diz também que este pão, né, todos aqueles que o Pai o confia, todos os que o Pai me confia virão a mim. Eu acho tão bonito que nós somos filhos de Deus, pela graça do batismo. Nós somos gerados pela igreja que é nossa mãe. Virão a mim. De um jeito ou de outro vai a Jesus. Um dia alguém me perguntou: se eu me matar, o que vai acontecer comigo? Aí eu disse: você vai se encontrar com Jesus. Para a sua salvação ou para a sua condenação. Virão a mim. Todos os que o Pai me enviou, todos que o Pai me confia, virão a mim. E Jesus diz: e quando vierem, não os afastarei. Jesus salva as pessoas por caminhos que você não sabe. Por coisas que as pessoas fazem que a gente não sabe. Que o padre não sabe. Eu me lembro eu falei isso no Domingo da Misericórdia, que a senhora estava muito preocupada, né, uma viúva, e ela foi encontrar-se com o cura d'Ars, que é o padroeiro dos párocos, e ela muito preocupada porque o marido tinha se matado. Então ele perguntou como é que ele fez, né? Ela falou assim: ele pulou da ponte.
aí no rio. E aí o cura d'Ars disse assim para ela, São Cura d'Ars, falou assim, olha, da ponte que ele pulou até o rio, tem um espaço aí, tem um espaço da misericórdia de Deus. E assim ele aliviou aquela viúva, aquela senhora aflita. Todos os que o Pai me confiam virão a mim. E quando vierem, eu não os afastarei. Vou fazer uma perguntinha básica para vocês. Todos se salvam? O que vocês acham? Quem acha que todo mundo se salva, levante a mão. 1, 2. Então a maioria acha que não são todos que se salvam. Quem acha que todos não se salvam, levante a mão. E tem uns que não acham nada. Fica em cima do muro. Todos se salvam? Não? Sim? A pergunta básica da catequese. Não sei como é que eu vou fazer com vocês, não. Todos se salvam? A resposta é assim. Não sei. Espero que sim. Para isso nós estamos rezando. Eu não sei. Você não sabe. Como é que você sabe? Eu não disse para vocês que Deus salva por caminhos que você não sabe. Cura d'Ars não disse para aquela senhora que da ponte até o rio tem um espaço da misericórdia de Deus, que é infinita? Então, se a gente for bem honesto, a gente começa a deixar as nossas certezas, né? Então a resposta é: todos se salvam? Não sei, espero que sim. Para isso nós estamos rezando. Eu gostava de ir de conversar com o senhor, porque na cidade do interior, né, é bom a gente contar casos, e eu gostava porque ele falava para mim, lá na minha cidade, quem ia para o céu e quem ia para o inferno. Então eu ficava perguntando, e fulano? E ciclano, esse vai para onde? Ah, esse não tem jeito não, ah, esse está no céu. Coitado, ele já morreu. Eu não sei se ele está no céu, estou rezando para que ele esteja no céu, né? A igreja reza para isso, para todos. Então a resposta mais sincera, se a gente for verdadeiro, é: não sei, padre. Espero que sim, ó. Todos que o Pai me confiam virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu para fazer a minha vontade. Não para fazer a minha vontade, perdão, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E qual que é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Todos se salvam? Eu não sei. Eu espero que sim. Eu estou rezando para que sim. Eu estou rezando para a sua salvação. E você reza para mim, que nem eu sei. Eu não sei. A gente conta com a misericórdia, com o amor de Deus, né? Esta é a vontade daquele que... Olha a vontade de Deus. Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai. A pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. A gente vê o Filho. Estive com fome, me deste de comer. Estava nu e me vestistes. A gente tem que abrir as Escrituras para entender a palavra. Aonde que encontra com o ressuscitado? Eu falei domingo. No cotidiano da nossa vida. Estavam conversando sobre tudo que estava acontecendo, os dois lá de Emaús, e o ressuscitado se coloca no meio deles. Ele está na sua casa, ele é alguém familiar que quer fazer refeição com você. Então vamos continuar rezando pela nossa salvação e pela salvação de todos, né? Vocês viram aqui na primeira leitura que continua falando sobre a perseguição contra a igreja de Jerusalém. Então o povo começa a se dispersar pela região dos pagãos, da Judéia e Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão, observaram o luto por causa dele. Mas o luto também não pode ser doentio, né? Senão vira doença. Tem um tempo, né? Do luto.
Saulo devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava para fora os homens e mulheres para atirá-los na prisão. E o povo se dispersou e ia por toda parte pregando a palavra que faz viver. Filipe desceu à cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. Anunciar Jesus é anunciar a boa nova, não é assim? O que significa evangelho? Boa nova, boa notícia. Não vão fazer igual as beatas de uma cidade que vão anunciar a boa nova, e aí chega na casa dos outros com a Bíblia na mão e pergunta assim: esses meninos são batizados? Não, é pagão. Aí ela fala assim: está tudo no inferno. E vocês são casados, amigada, mancebado? Não, aqui nós somos juntados, não casou ainda não deu certo, e está tudo no inferno. Ela foi anunciar a boa nova. E essa menina maior aí que já está fazendo faculdade, ela é ateia, à toa, né? Ih, está tudo no inferno. Ela foi levar a boa nova. Ela levou boa notícia naquela família, gente? Só má notícia. Pois todo mundo no inferno. Qual que é a boa notícia? Como é que leva a boa notícia? A boa notícia você leva assim, ó. Você tem uma dívida. Sua dívida é impagável. Você vai trabalhar 100, 80, 200 mil e nunca vai pagar essa dívida. Essa dívida é impagável. Mas alguém pagou essa dívida por você. Quem? Se você arrumar outra dívida agora, se vira para você pagar. Mas alguém pagou a sua dívida. Não tem boa notícia melhor do que essa. Esse alguém pagou essa dívida porque te ama. Porque te salva. Então viam os milagres, todos escutavam que a boa notícia de Jesus, e de muitos possessos saíam os espíritos maus dando grandes gritos. Espírito mau, está falando do demônio. E Santo Expedito teve essa luta, né? Cras. E ele vence o demônio. O demônio, gente, tenta atacar a todos, sem distinção. E ele tenta atingir aqueles que têm maiores responsabilidades na igreja e na sociedade. Também Jesus sofreu as tentações. Basta a gente recordar com Pedro, né? Afasta-te de mim, vai para trás de mim. Pedro foi chamado de Satanás. Até o Papa é atacado pelo maligno. Jesus, a vida dele foi provas, provações. E essas provas e essas provações e essas tentações são dolorosas, dói. Mas diante da oração, não tem nenhuma possibilidade o demônio. São Paulo VI, ele disse que o demônio pode entrar no templo de Deus para semear cisânia. Ele entra na igreja para semear cisânia e para colocar uns contra os outros. Divisão e ataques são suas obras, são obras satânicas. Vejam aqui o versículo 7. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Ele procura se insidiar para corromper o coração e a nossa mente, a mente do homem. E a única salvação é seguir o caminho indicado por Cristo. Então, nós devemos ter cuidado com a nossa tibieza espiritual, com a nossa fraqueza espiritual, com aquilo que fala o Papa Francisco. Sabia, o Papa Francisco é o Papa que mais escreve e fala sobre o demônio. Impressionante. É o que mais eu encontro falando sobre as tentações, sobre o demônio, é o Papa Francisco. Ele gosta muito de usar o termo da mundaneidade espiritual.
Não deixar entrar. Como é que o demônio destrói? É próprio dele destruir. Destrói com guerras, injustiças. Ou às vezes ele o faz de modo educado. Educadamente, de forma diplomática. E aí esses demônios educados, que às vezes estão do nosso lado, ou às vezes até na nossa casa, esses são mais difíceis de expulsar, de vencer. Aí precisa de 3 coisas. Silêncio, não converse com o demônio, porque você vai perder. Oração e exame de consciência, porque ele vai falar o seu pecado. Só que ele vai falar o seu pecado para te deixar triste, para te destruir, para deixar você desanimado, para você abandonar o barco, você abandona a sua casa, você abandona a sua família, você abandona a igreja, você abandona a comunidade, você fica triste, você fica depressivo, você começa a desistir de tudo, nada vai para frente. Olha aí, foi ele que falou a verdade do seu pecado. E às vezes é verdade, só que ele fala a verdade para te condenar, é você tentando salvar a pessoa, e a pessoa, não tem jeito, não. E a pessoa se autocondenando. Então o demônio fala a verdade do nosso pecado. Mas Deus também fala a verdade do nosso pecado. Só que ele fala para a gente se converter, fazer festa, se alegrar, mudar de vida. Então, meus amados irmãos e irmãs, a vida cristã é uma luta permanente. E tem que ter força para combater, tem que ter força para resistir as tentações do demônio e, como Filipe, anunciar Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova. E esta luta, gente, ela é magnífica. Por quê? Porque ela nos permite contar a vitória de Deus. Esta luta magnífica te permite contar a todos as vezes que o Senhor triunfa. E Ele triunfa sempre. Agora preste atenção. Não estou falando de luta contra o mundo. Ponto. Não estou falando contra uma luta contra a minha fragilidade humana. Pode ser preguiça, pode ser a luxúria, pode ser a inveja, pode ser ciúmes. Não é dessa luta que eu estou falando. Não estou falando da luta contra o mundo. Eu estou falando de uma luta contínua, constante, contra o demônio, que é o princípio do mal. E a maldade está aí. A maldade está no mundo. O mal tem uma força destruidora. Tá? E o demônio existe e intervém. Porque se tem uma mania de achar que é símbolo. Não, isso é símbolo, é um modo de explicar. Isso é um mito. E eu estou tirando isso dos escritos do Papa Francisco. Está lá na Gaudete et Exsultate. Um documento sobre a santidade. Sobre a santidade. O demônio existe e intervém. É por isso que no Pai Nosso. Como é que termina o Pai Nosso? Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do maligno, desse ser pessoal que não tem face. E ele não tem face porque ele é impiedoso. O demônio sempre age com violência. Sempre age na comunidade, na família, para fazer piseiro, para fazer divisão, guerra, confusão. Então tome muito cuidado, porque até você, na sua boa vontade, às vezes hipócrita, não, é porque é pecado de omissão, então eu tenho que... Veja o que você fala, se vai construir comunhão ou se vai dividir. Porque se o que você fala for dividir, for fazer guerra, for fazer briga, morda a sua língua e reze e faça uma oração. Demônio não é símbolo, não é figura, não é uma ideia. Quando a gente pensa assim, isso leva a gente a diminuir o nosso estado que a gente deve estar sempre. Permanência, vigilância. Em permanente vigilância. Então, se a gente se descuida e entra nessa que é símbolo, que é figura, que é um mito, então a gente fica exposto, que a gente começa a se descuidar.
E o demônio não precisa, aqui diz, de muitos possessos, ele possui, mas ele não precisa possuir uma pessoa para destruir. Não precisa de possessão demoníaca, não. Sabe como é que ele destrói? As famílias, as comunidades, envenenando as pessoas com ódio, envenenando as pessoas com tristeza, inveja, vícios. E aí, envenenados e pensando que é um símbolo, nós abradamos a nossa vigilância. E aí então ele vem e destrói as vidas, destrói as famílias. Para a nossa luta, e aqui vou concluindo, para a nossa luta, a igreja nos dá os meios e nos ensina. Então já sabemos que o mal existe, que o demônio existe, que ele é o princípio do mal, que o mal tem força destruidora, que ele é violento, às vezes educado, e esse é mais difícil de expulsar, porque precisa de exame de consciência, oração e silêncio. Mas para a nossa luta, nós temos, preste atenção para a luta, fé, oração, tempo de novena é oração, meditação da palavra de Deus. Olha o que nós estamos fazendo aqui, estamos meditando a palavra de Deus. Eucaristia, eu sou o pão da vida. Reconciliação sacramental, o sacramento da reconciliação. Obras de caridade. Compromisso na comunidade, nós estamos aqui em comunidade, e um compromisso missionário. Anunciar a boa notícia. Agora, quem começa sem confiança, sem fé, sem oração, perdeu a batalha. Já perdeu. E o triunfo do cristão é o quê? Eu vou mostrar para vocês. O triunfo do cristão é o quê? Eu não. Por isso que Santo Expedito está mostrando ela. Assim ele triunfou, assim ele venceu a procrastinação, assim ele venceu o inimigo, assim ele venceu o demônio. É o triunfo nosso. Por isso que dia 19 você é convidado a fazer a sua cruz, a cruz de Santo Expedito, para a gente espalhar essa devoção no nosso bairro, em Araguaína, porque o triunfo do cristão é sempre a cruz. É sempre uma cruz. E aqui para vocês eu diria, o triunfo do cristão é a cruz de Santo Expedito. É a cruz que ele nos apresenta. É uma cruz. A cruz é o estandarte da vitória que Santo Expedito, como um valente guerreiro militar, empunha com uma ternura. Olha a delicadeza daquela imagem. Às vezes a gente não percebe. Às vezes terminou tudo, a gente vai embora. A gente não tem o costume de passar ali, diante da imagem de Santo Expedito, contemplar, olhar aquela cruz, olhar a sua face, contemplar, venerar a imagem do nosso padroeiro. Olha que seria bom hoje, quando terminar a bênção, que o padre disser aí de em paz, passe ali, contemple a vitória, contemple o triunfo do cristão, para que você não comece desconfiando, mas comece na confiança, porque se perder a confiança, você perdeu a batalha. Então, Santo Expedito, ele empunha com uma ternura contra as investidas do mal, a cruz. A cruz. Então vamos ficar com essa reflexão nesta noite, para a gente vencer as provas, as provações, sempre a cruz, que é o triunfo do cristão. A cruz de Santo Expedito, que nos salva no hoje da nossa vida, da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.